Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, às nossas revisões referentes aí à parte de metrologia, né? Nos últimos vídeos a gente fez revisão sobre a parte de paquímetro, né? A gente viu o paquímetro 2 centésimos, 5 centésimos, de resolução, né? Com aproximação de 1/128 de polegada e também com polegada milesimal. E agora a gente está seguindo aí para a parte de micrômetro, né? Então a gente vai começar aí com o micrômetro com a aproximação com 1/100, né? Que é um dos micrômetros mais comuns, né? Um detalhe interessante sobre o micrômetro, né? Normalmente quando a gente faz vídeo, né, referente à leitura, né, a gente foca de fato na parte da interpretação, né? Mas tem um detalhe que é interessante. Uma vez eu vi, né, um aluno comentando sobre isso, que tinha caído num teste, né, numa seleção que ele tinha feito, e ele acabou errando, né, a pergunta, porque no enunciado trazia, né, a capacidade, né, de leitura do micrômetro. Né? Como assim a capacidade de leitura? O que acontece? Principalmente micrômetro externo, né, normalmente os micrômetros analógicos eles trabalham com distanciamento de 25 milímetros, né? A grande maioria, né? Tem alguns novos, né? Nem tão novos assim, que tem uma capacidade diferente de leitura, né? Na verdade é a abertura, né? A abertura dele para leitura, né? Mas normalmente ele é de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75 e assim sucessivamente, né? Normalmente trabalhando com essa faixa aí de 25 milímetros, né? Então, exemplo, vamos supor que a gente tivesse que realizar a medição de uma peça, né? E essa peça ela tivesse 37,50 milímetros, né? A gente não poderia utilizar, exemplo, o micrômetro com abertura de 0 a 25 milímetros, né? Que é um dos mais comuns, né? A gente não poderia, teria que utilizar um micrômetro com abertura de 25 a 50 milímetros, né? Seria essa indicação aí para o uso, né, desse micrômetro. Aí no caso a pergunta, né, que estava lá, que o aluno fez, que o aluno, no caso a pergunta do teste que ele participou, né, trazia justamente uma indicação dessa, né? Ele acabou não percebendo, né, que na resposta também deveria contemplar a capacidade, né, porque vinha lá a indicação da peça, né, que ia ser medida, né, e aí ele acabou se confundindo e colocou a indicação como se fosse a abertura para um micrômetro de 0 a 25. Né. Ele fez a interpretação da leitura, né, vamos chamar aí de display, né, do display do micrômetro correto, né, mas esqueceu dessa questão da capacidade de medição do micrômetro, né. Então fica aí essa informação. Inclusive, a gente está programando alguns vídeos aí para o mês de fevereiro, mostrando, né, as características, né, principalmente dos documentos, né, que são fornecidos, né, pelos fabricantes de instrumentos de medição, né, e fazer uma interpretação sobre as informações que vêm ali naquele documento. Bom, vamos lá voltar aqui para a leitura, né? Esse micrômetro, no caso, né, a gente não está trazendo aqui a informação dele oficial, mas ele faz a base de 0 a 25 milímetros, né? Como eu disse aí, acaba sendo o mais comum. Bom, aqui a gente tem a indicação da resolução dele, ou seja, 1/100 de milímetro, né? Ou seja, ele só mede a cada 1/100 de milímetro. E aqui tem as informações no que diz respeito à leitura, né? Então aqui a gente tem, né, como se fosse a escala fixa dele, né, a escala fixa do micrômetro, e aí ele traz a seguinte informação. Observa aqui o zero, né, trazendo aí a referência base para o instrumento, e aí a partir do zero a gente tem a seguinte sequência. Né? Cada traço desse aqui na sequência, ele tem um espaçamento de 0,5, né, ou seja, 5 décimos de milímetro. Né? Então a gente tem aqui na sequência 0,5, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Os traços maiores eles representam o valor inteiro, no caso 1 milímetro, 2 milímetros e assim sucessivamente. Os menores a cada 5 décimos. Né? Então aqui a gente tem 5 décimos de milímetro, aqui a gente tem 1,5, né? Aqui a gente tem 2,5 e assim sucessivamente. Né? E aí o que acontece? Existe o tambor, né? Que é justamente essa parte aqui do micrômetro, e esse tambor ele possui 50 divisões. Então o que acontece?
quando você completa uma volta, né, nesse tambor, significa que ele vai dar o espaçamento de um traço para o outro subsequente. Né? Então, exemplo, supondo que ele tivesse alinhado, né, aqui no 0, quando você completasse um giro no tambor, ele iria ficar alinhado nesse segundo traço, ou seja, 0,5. Mais uma volta, ele vai alinhar no 1, mais uma volta ele vai alinhar no 1,5 e assim sucessivamente. Então, cada volta são 5 décimos ali de deslocamento. Né? Então, por isso que essa linha aqui de referência ela é muito importante nessa análise da leitura. Né? Então, vamos aqui para a leitura. Né? A gente tem que observar essa linha na vertical para já ter a indicação, né, base ali da leitura. Que indicação base é essa? Observa que essa linha, né, de referência ela já ultrapassou 1 milímetro, já ultrapassou 2 e já ultrapassou 2,5. Né? Ele já ultrapassou 2,5, mas não ultrapassou 3. Então significa que a gente já tem 2,5. Vou colocar 2,50, né? 2 milímetros e 50 centésimos de milímetro, que corresponde a 5 décimos. E aí eu preciso somar esse valor com a coincidência, né, referente ao traço aqui do tambor. Nesse caso agora, minha observação fica na linha horizontal. Né? E ele está coincidindo exatamente aqui nessa linha. Que linha é essa? 10 representa essa daqui. Aqui a gente tem 11, 12, 13, 14. Ou seja, 14 centésimos de milímetro. Né? Então a gente tem 2,50 mais 0,14. Né? Então, somando esses dois valores, a gente vai ter aí igual a 2,64 centésimos de milímetro. Né? Então, essa aí é a leitura desse instrumento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aí referente à revisão sobre micrômetro, né? Com aproximação de 1 centésimo de milímetro, né? No último vídeo a gente falou sobre as considerações do instrumento, então a gente vai estar falando aí de forma rápida, né? Bom, primeiro ponto, né? Aqui está a indicação da resolução do instrumento, ou seja, ele só mede a cada 1 centésimo de milímetro, né? Ele não tem como ter um valor intermediário ali. Você pode ter até uma peça, exemplo, com a seguinte medição. Vamos supor que ela tenha 50,053, ou seja, 50 milímetros mais 53 milésimos de milímetro. Né? Esse 3 milésimos aqui você não vai ter, né, como observar. Né? Você vai ver que a questão do 5, né, ele vai ficar relativamente alinhado, mas ele não vai bater o alinhamento perfeito. Né? Então, você acaba não tendo a indicação, né, que vem a configurar 3 milésimos de milímetro. E aí um detalhe interessante, eu já vi alguns, principalmente seleção, né, trazer algumas leituras que não traz o valor, né, coincidindo perfeitamente. Né? Como assim? Eu vou ampliar aqui. Você observar aqui, a linha aqui da horizontal, ela está coincidindo, né, perfeitamente, né, com a linha aqui da escala fixa, né, com a do tambor. Né? Então você tem condição de identificar a leitura tranquilamente. Só que eu já vi alguns casos que essa identificação ali do tambor, ele não vem. Né? Quando eu digo identificação, entenda que ele não vem coincidindo perfeitamente. Né? Então as pessoas que estão ali, que fizeram a prova, espera que você faça ali uma aproximação, né, do valor. Né? Inclusive já vi, né, cair lá no enunciado, olha, não esqueça que a aproximação que a gente está querendo é milesimal. Né? Então indica um instrumento centesimal, como esse aí, que a aproximação é 1 centésimo de milímetro, e indica ali na leitura, né, uma medida, né, aproximada, milesimal. Então você vai ter que meio que equilibrar ali, né, no visual mesmo, né, para saber o valor. Né? Eu particularmente não gosto porque é uma coisa dedutiva. Né? Claro que você dá para fazer uma aproximação, né, dá para ficar bem próximo ali do valor, mas o correto seria realmente ter um instrumento específico para aquela leitura. Né? A gente sabe que na prática, quando você está com a necessidade de uma análise de medição com a precisão elevada, você não vai poder estar supondo o valor. Né? Tem que ter ali uma boa exatidão, tomando como referência que vai ter uma sequência, né, de rastreabilidade daquele produto fabricado, né? Em controle de qualidade, cliente final, enfim. Então, é uma situação que às vezes acontece. Né? Não é tão comum, mas às vezes acontece. Bom, voltando aqui para a leitura, vamos seguir aqui a sequência. Né? Bom,
Para quem viu o último vídeo, né, sobre o micrômetro, né, as linhas da escala fixa, né, ela vinha justamente na vertical, né, ela vinha na vertical, né, os valores referentes aos números inteiros eles estavam aqui embaixo, enfim. Acontece também de ter bastante instrumento com esse tipo de display, né, essa configuração, né, essa diagramação dos números. Eu particularmente gosto bastante desse. Eu gosto bastante desse tipo de leitura aqui. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Aqui a gente tem os valores inteiros, né? Então os traços aqui em cima representam, né, que o primeiro de referência é 0. Lembrando que a indicação de referência é aqui na base, né, na linha horizontal. Então você tem aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Embaixo é a disposição a cada 5 décimos. Né? Então você vai ter aqui 5 décimos, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim sucessivamente. Lembrando que no tambor são 50 divisões e vem até daí a questão da resolução. Né? Ou seja, é 50 divisões por 5 décimos de distância de cada traço. Né? Então se você fizer uma relação de divisão, né, dessa quantidade de divisões pelo espaçamento que é 5 décimos, você vai ter aí a indicação da resolução que é 1/100º de milímetro. Então aqui no tambor a gente tem 50 divisões. Né? Então toda vez que você completa um giro no tambor, você vai ter o deslocamento de 5 décimos. Né? Então completou um giro, 5 décimos, completou outro giro, mais 5 décimos, completou outro giro, 5 décimos e assim sucessivamente. Então vamos aqui para a leitura. Primeiro ponto, verificar a linha de referência aqui na vertical, né, o que foi que ela ultrapassou. Aqui dá para ver que ela já ultrapassou o 10 milímetros, né, ela já ultrapassou 10 milímetros. Se você tiver dúvida, conta lá todos os traços de referência. Né, eu não estou contando porque, como o 5 está alinhado, né, com essa parte aqui, eu estou supondo que ele também está alinhado aqui, não faria sentido não ficar alinhado. Então ele já ultrapassou 10 milímetros, né? Como é que eu sei que ele já ultrapassou? Aqui às vezes não fica tão nítido, né? E principalmente você olhando numa prova que a imagem está menor, né? Mas se você tiver dúvida, o que acontece? Observa aqui os traços aqui, você vê que ele já está na disposição aqui, ó, 35, 36, 37, né? Ou seja, a leitura aqui é 10 milímetros, né, vírgula 37. Né? Então, nessa disposição, você já sabe que ele já ultrapassou o 10. Né? Você já sabe que ele ultrapassou o 10 aí. Né? Então, aí fica essa observação. Né? Então, nesse caso, ele já ultrapassou o 10. Né? Você deixa lá, guardado lá os 10 milímetros. E vai somar com a coincidência aqui do tambor. Né? Nesse caso, observando a linha aqui na horizontal. Né? E como a gente tinha falado agora há pouco, que esse traço aqui é o do 35. Esse é o do 36 e esse aqui de cima, que é o que está coincidindo, é o 37. Então a gente vai ter 10 mais 0,37 centésimos de milímetro. Nesse caso aí vai dar 10,37 centésimos de milímetro. Né? É a leitura desse instrumento. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Né? E hoje a gente vai estar vendo uma análise e comparação. Né, aqui bem interessante sobre polegada e milímetro. Né? Na verdade, isso foi até uma dúvida, né, de um aluno, né, referente a essa comparação, né, fazer essa verificação, né, para minimizar a questão de dúvidas entre essas comparações. Né? Aqui a gente tem 3 faixas, né, 3 escalas, né, vamos assim chamar. Aqui a gente tem uma escala de polegada fracionária. Aqui a gente pode observar que está identificando a polegada, né? Vou pegar aqui de 0 a 1 polegada, e se você observar na escala, tem 4 divisões, né? Ou seja, são 4 divisões, e aí no caso, como essa daqui faz referência à polegada fracionária, ou seja, nesse caso aqui a polegada é dividida em 4 partes. Né? Então aqui a gente tem a primeira divisão, né? A primeira divisão, ou seja, a polegada dividida em 4 partes, então 1/4 de polegada. Aqui a polegada dividida em 2 partes, ou seja, 2/4 de polegada, que obviamente é simplificado. Né? A gente vai encontrar 2/4, né? Simplificando por 2 vai dar igual a meia polegada. Né? Então, seria a segunda divisão. A terceira divisão, 3/4 de polegada. E a última, 1 polegada, que seria 4/4 de polegada, ou seja, simplificando 4/4, a gente teria
1 polegada, né, 1 polegada inteira. Então aí a base aí para a polegada fracionária. Lembrando que a polegada fracionária, né, ela pode ser dividida em até 128 partes. Né? Aqui é só um fragmento para a gente fazer aqui um comparativo. Né? Então, nesse caso, aqui a gente tem abaixo as linhas equivalentes. Né? Aqui a gente tem referente à polegada milesimal. Né? A polegada milesimal, lembrando sempre que a polegada fracionária é uma ação técnica, né, voltada a essa questão da comunicação entre o sistema métrico e o sistema inglês. Né? Então, por isso essa relação padronizada, né, vamos assim chamar aí, de até 128 divisões para polegada fracionária. E normalmente nas réguas, né, nas escalas, aí você consegue ter até 16, 32 divisões. Né, quando você passa para o paquímetro, né, aí você já tem lá o uso da escala móvel, né, o qual consegue chegar a essa relação de 128 divisões. E aqui está a polegada milesimal, né, ou seja, é a relação comum da polegada. Né. E aí nesse caso aqui a gente pode observar, né, a equivalência, né, 1/4 de polegada equivale a 250 milésimos de polegada. Ou seja, se aqui é a polegada milesimal, nesse caso indica, né, que a aproximação da polegada para essa verificação é de 1 milésimo, né, 1 milésimo de polegada, né, ou seja, como se a gente tivesse aí a polegada dividida em 1000 partes. Né, então é uma aproximação, né, a gente consegue fazer a medição a cada 1 milésimo de polegada. Né. Obviamente a polegada milesimal ela é comum, né, para ser verificada em micrômetro, em paquímetro, né, polegada milesimal. Né? Então, nesse caso, ela está dividida aí em 1000 partes. Então, 1/4 de polegada, né, que seria essa relação aqui da polegada fracionária, 1/4 de polegada equivale a 250 milésimos de polegada. Né? Meia polegada equivale a 500 milésimos de polegada. Né? Ou seja, isso aqui a gente tem 1 polegada inteira. Né? Nesse caso, aí pegando metade desse valor, ou seja, 500 milésimos de polegada equivale a meia polegada. 3/4 de polegada equivale a 750 milésimos de polegada. E aqui a gente tem a escala em milímetros, né? Ou seja, a relação de conversão aí dessa ação em milímetros. Então, pegando aqui os valores, 1/4 de polegada igual a 250 milésimos de polegada, que é igual a 6,35 milímetros. Né? Como é que 1/4 de polegada é igual a 6,35 milímetros? Aí é uma relação de equivalência. Né? Isso quer dizer o quê? 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né? Então, se 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, significa que 1/4 de polegada é 25,4 dividido por 4. Então, 25,4 dividido por 4 vai dar igual a 6,35 milímetros. Né? Então, nesse segundo caso aqui, meia polegada. Né? Então, 25,4 dividido por 2 vai dar igual a 12,70. 3/4 de polegada. Né? Então, você pega 25,4, divide pelo denominador por 4. Né, vai dar 6,35, multiplica pelo numerador que é 3, né, então você vai ter 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05, né, então 3/4 de polegada é igual a 19,05, né. Tem outras formas também de converter, né, polegada fracionária para milímetro, né, se você pegar 3 dividir por 4 vai dar 0,75, se pegar 0,75 e multiplicar por 25,4, também vai encontrar aí o 19,05. E por último, 1 polegada, que equivale a 25,4 milímetros, né? Ou 25 milímetros e 40 centésimos, né? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!